Olá, colegas. Chamo-me Cristina Maia e sou coautora do Vamos à História, com a Ana Margarida Maia, a Ana Margarida Caramés e o Jorge Araújo. Trabalho em manuais escolares já há muitos anos e este foi desenvolvido com muito entusiasmo, discussão e partilha. Queríamos um manual que funcionasse com todos e em qualquer circunstância. E as nossas conversas giraram sempre à volta da mesma preocupação. Isto funciona ou não funciona? É, pois, com muito orgulho que estamos hoje a apresentar o Vamos à História. Um manual que funciona. Porque foi pensado para diferentes alunos e diferentes estilos de aprendizagem. E porque apoia e facilita o trabalho diário dos professores de História. Porque não tenhamos ilusões. Não há ensino sem professores. Somos essenciais e devemos ser apoiados. Acabado o manual e todos os seus componentes, começamos a preparar esta apresentação. Novo desafio. Como se resume um ano de trabalho árduo em poucos minutos? Vamos dizer que o manual continua muito bem organizado, em formato de lições, aspecto de que tem sido do agrado dos colegas, embora desta vez tenhamos optado por não as numerar, para que não se pense que cada uma delas corresponde apenas a uma aula. Mas toda a organização dos conteúdos continua igual. Vamos dizer que cada aula continua estruturada em 3 grandes momentos? Ou que continuamos a ter um manual inclusivo, através de um código de cores, apenas do conhecimento do professor, e que permite a abordagem multinível? Ou vamos dizer que temos o caderno de arte? Ou que temos guiões para todas as lições e planificações para todas as realidades letivas, anuais e semestrais e para todas as cargas horárias? Mas se não vamos falar disto, então de que vamos falar? Vamos então conhecer as novidades que temos para o 8º ano, destacando 7 aspectos, a começar pelos conceitos no manual. Os conceitos passam a surgir nas páginas de desenvolvimento dos conteúdos e não no final do subdomínio. Estes agora encontram-se destacados a cor, azul, junto aos tópicos orientadores da leitura do texto informativo, devidamente destacados e definidos, com a grande vantagem de não surgirem desgarrados dos conteúdos. Apostamos num texto informativo claro, que chega a todos os alunos, sem aligeirar demasiado os conteúdos, até porque muitos colegas nos dizem que quando têm um manual assim, necessitam de completar constantemente a informação e isso ainda lhes dá mais trabalho. Também construímos um manual que cumpre rigorosamente as aprendizagens essenciais e não vai para além delas, para que nos facilite o cumprimento do currículo. O segundo destaque vai para os documentos mídia no manual, o passado em notícias. Através do manual digital, o professor e o aluno têm notícias da imprensa sobre os conteúdos que estão a trabalhar. Assim podem facilmente fazer ligações do passado ao presente, com guiões de exploração no dossiê do professor. Terceiro destaque, a possibilidade de avaliação por rubricas em todo o manual. No momento em que o tema está na ordem do dia, não podíamos deixar de as incluir. No entanto, caso ainda não estejam a trabalhar por rubricas, o manual também se adequa, pois não terão de atender à informação opcional que se encontra na banda do professor. Aqui vai encontrar a referência a rúbricas em avaliação para cada dupla página e em ligação com o livro Avaliação por Rúbricas, onde encontra a estrutura de vários processos de implementação com todo o material para a aula e para cada rúbrica, com grelhas de avaliação e listas de verificação de aprendizagens para o aluno. Por exemplo, rúbricas como resolução de problemas, questões, trabalho de projeto, trabalho escrito, trabalho de grupo, apresentação oral, etc. Também o GPS do aluno, o nosso caderno de atividades, encontra-se adequado à avaliação por rubricas. Antes de vos falar sobre isso, aproveito para vos dizer que cada ficha pode ser projetada com soluções e sem soluções. O GPS tem guias de estudo para cada conjunto de conteúdos do manual, que vão ajudar o aluno a se autopreparar diariamente, com ferramentas de autoavaliação das suas aprendizagens. E que vão ajudar também o professor a conseguir pôr facilmente em prática a avaliação formativa, pois o aluno consegue aceder facilmente a feedback. Para os alunos se prepararem para os testes de avaliação, o GPS tem 6 fichas de avaliação modelo, que contêm cotações e que permitem que tenham uma ideia aproximada da sua nota. Quarto destaque vai para ferramentas que permitem o envolvimento dos alunos num imaginário que os ajuda a aprender e a gostar de história. Por exemplo, com este vídeo Conta-me História. Estamos em Versalhes e corre o ano de 1682. A corte francesa vai ser oficialmente instalada aqui, a cerca de 21 km de Paris. Todas as famílias nobres estão presentes, porque estar perto do rei é estar perto do céu. São já muitos os que estão instalados neste imenso palácio com cerca de 700 quartos. Versalhes é o centro do mundo.
Luís XIV transformou na residência real, mas também no centro do seu poder. Vamos espreitar? No primeiro andar do novo palácio existem 2 grandes apartamentos. Um do rei e este para a rainha. Nada mal, pois não? Há outros espaços magníficos, usados pela nobreza e pelos príncipes de sangue, mas também pelos ministros do rei que aqui vivem e trabalham. Todos os espaços são ricamente decorados com pinturas, mármores, esculturas. O palácio brilha com os tons dourados da talha e dos bronzes que decoram as paredes e os tetos. Tudo resplandece, desde os fios de ouro dos cortinados e tapeçarias até à prata das enormes travessas e mesas de pedestal. O sol entra em abundância nas salas e quartos do palácio pelas mais de 2.000 janelas. E que maravilha esta galeria dos espelhos! 357 espelhos refletem a luz que entra pelas janelas em arco viradas para o jardim. O brilho do cristal está em todo o lado. Um brilho único, refletido 1000 vezes nos esplêndidos candelabros finamente trabalhados. E lá fora estendem-se os jardins em patamares até perder de vista. Harmoniosamente organizados pelos melhores jardineiros do reino. Vêem-se canteiros com formas de bordados e jardins geométricos, com desenhos simétricos que se abrem para fontes e lagos, de onde jorra água, de figuras de animais fantásticos ou figuras mitológicas. Termina tudo no grande canal. Mas voltemos ao interior. Como seria esta galeria dos espelhos repleta com as grandes famílias de França? As damas abanando os seus leques, nos seus belos vestidos com rendas, sedas e veludos e os penteados extravagantes. E os homens vestidos a rigor, trazendo as suas melhores perucas. Todos aguardam a chegada do rei. Começa a música que anuncia a entrada de Sua Majestade. Abrem-se as portas e espanto geral. Surge o rei, de vestimentas douradas, disfarçado de astro radiante, com o símbolo do sol no seu peito. E uma voz clama: Eis o Rei Sol, que a todos ilumina e governa. E à passagem do rei, todos se curvam. E assim começa mais uma festa na corte de Luís XIV, no Palácio de Versalhes, o centro do mundo. Temos no separador do ensino digital do dossiê do professor um guião de exploração. Quinto destaque: História com cidadania. Apesar de enfrentarmos no nosso dia-a-dia muitas dificuldades, sabemos que, enquanto professores, temos um papel insubstituível. E estamos sempre a procurar dar a melhor resposta aos desafios da nossa disciplina. E as questões de cidadania são sempre um desafio. A pedido de muitos colegas, fizemos este livro para vos facultar o material necessário para trabalhar essas questões. Este livro oferece-lhe um 3 em 1. Com ele conseguirá continuar a trabalhar os conteúdos das aprendizagens essenciais e desenvolver o pensamento crítico dos alunos numa ligação da história à cidadania, fundamental para a consolidação de uma cultura verdadeiramente democrática, através de uma metodologia de trabalho colaborativo que vai ao encontro daquilo que é preconizado na avaliação por rubricas. Por isso este livro vai-lhe ser muito útil. Assim construímos-lo com a organização de 3 aulas-oficina que trabalham aprendizagens essenciais na sua ligação passado-presente. Por exemplo, um dos temas de história controversa que permite esta ligação à cidadania com os conteúdos das aprendizagens essenciais é o da escravatura e racismo. Para cada aula-oficina, fornecemos toda a planificação da mesma, assim como todos os materiais para a colocar em prática com os alunos. O 6º destaque vai para as fichas de avaliação. Em primeiro lugar, no separador de avaliação no dossiê do professor, encontra os critérios de avaliação da nossa disciplina. As nossas fichas de avaliação, em abordagem multinível, com 3 conjuntos de fichas para cada agrupamento de conteúdos para cada momento de avaliação, estão organizadas de acordo com as competências históricas estruturantes, definidas nos critérios de avaliação e, portanto, adequadas também à avaliação por rubrica, se assim o entender. 7º e último destaque: excertos de filmes. Para além da grande variedade de recursos digitais que vos facultamos para cada momento da lição, ainda temos a novidade de excertos de filmes para passarmos durante o desenvolvimento dos conteúdos. Sabemos que ter estes vídeos já prontinhos dá muito jeito.
Agora chegou o momento de vos mostrar o que temos para poderem dar uma boa aula de história. Para começar, cada subdomínio, continuamos a ter as nossas bonitas animações, feitas a partir das ilustrações das aberturas de subdomínio do manual, em que as páginas ganham vida. Queremos ensinar uma história com gente dentro, o indivíduo comum ou a grande personalidade histórica. Ora, vejamos esta animação para a abertura do subdomínio 6.2, relativo ao absolutismo e mercantilismo numa sociedade de ordens. Vede, Sua Majestade, neste espaço nascerá um salão amplo para os bailes de verão, com amplas janelas que dão para esta nova área de jardim que será acrescentada. Que o novo espaço tenha muita luz, senhores. Certamente, Sua Majestade. Aqui no jardim pensamos numa sucessão de canteiros planos como se de uma sequência de teatro se tratasse. Não esqueçam que entre o novo salão e o jardim tem de haver uma ligação íntima que mostra a riqueza da França. E também que o jardim espelha a magnitude da sua governação, Sua Majestade. É evidente que fique de veras explícito a grandeza da minha governação. Pensamos também que uma sucessão de estátuas representando as virtudes humanas darão um efeito cênico admirável. O que achais, Majestade? Estátuas, repuxos de água, árvores e canteiros ajardinados, enfim, tudo o que for necessário para mostrar o meu domínio sobre tudo e sobre todos. Afinal, o Estado sou eu. Deveras, Sua Majestade, assim será. Estamos certos, Vossa Majestade, que o vosso reinado ficará na história e Vossa Alteza no coração dos franceses. Assim será. Afinal, é essa a vontade de Deus. E vós, meus amigos, vinde comigo conhecer o esplendor da minha corte. Depois têm tudo preparado para começar bem cada aula, com as nossas motivações. Um recurso digital que aqui vêm a passar. Estas são muito variadas. Podem ser cartas de personagens históricas, reconstituições, locuções de diários, notícias e ainda os vídeos Vamos à História muito atrativos. Quando não quiserem trabalhar com o manual, podem optar pelos PowerPoint didáticos que estruturamos para cada aula, que aqui vêm a passar no ecrã, editáveis e com guias de exploração. Os colegas que já a utilizam dizem-nos que têm sido muito úteis para terem aí toda a aula estruturada, que fecha sempre com um jogo, quem quer ser historiador top, como um momento de consolidação. Cada aula termina com uma proposta de síntese em narrativa, na rúbrica para sintetizar e com um vídeo resumo. Dizem-nos que os vídeo-resumos dão muito jeito para os alunos e para o professor fazer o resumo da sua aula. Imagine que quando o aluno está a estudar para o teste, tem um professor só para ele, a relembrar-lhe os conteúdos. Isto tem resultado muito bem. Desta forma, garantimos que a informação chega efetivamente a todos. Os diversos recursos digitais constituem um todo coerente, que potencia o trabalho e o método do professor, estando todos eles em ligação com o manual, pois esta é a ferramenta-chave. Concluímos a nossa aula com o trabalho para casa. Disponibilizamos os TPC com História no GPS do aluno, com 2 níveis de dificuldade. Exercícios de rápida correção e sempre em ligação com o manual. No final de cada subdomínio, para que os alunos tenham bons resultados, é importante que tenham bons resumos. E os colegas têm-nos dito que os nossos em resumo estão ótimos. Em opção, para os alunos com mais dificuldades, temos os conteúdos resumidos em BD, nas BDs com História. E para fazer a sua aula de revisões, tem ainda o PowerPoint Revisões para cada subdomínio. Colegas, como podem verificar, disponibilizamos materiais impressos e digitais em perfeita articulação. Este é, sim, um projeto que serve todos os professores, quer os mais ligados às tecnologias, quer os menos. Os recursos digitais podem ser utilizados mesmo sem ligação à internet. Apresentei-vos assim a nossa solução para os desafios atuais que enfrentamos. Um projeto prático e funcional, com tudo pronto para dar as suas aulas com a qualidade que gosta e não tem tempo para o preparar. Todas as aulas preparadas, todas com recursos, para todo o ano. Aqui tudo se liga e nada se perde. Chegados ao final desta apresentação, ficou tanto por mostrar. Dossiê Aulas Inclusivas, dossiê de fichas de trabalho com abordagem multinível, história em projeto no dossiê de professor, CAUTs para todos os subdomínios, os nossos QSVs, jogos quem quer ser historiador top, questões aula no GPS do aluno, enfim, tantos materiais. Finalizo com este slide que compila todas as componentes do projeto Vamos à História. Em resumo, temos o manual e o caderno da arte,
o GPS do aluno, o nosso caderno de atividades, mais BD com História e TPC com História, centenas de recursos digitais exclusivos do projeto no manual digital e outros recursos da escola virtual, os nossos guiões lição, História com Cidadania, livro, avaliação por rúbricas e recheado de dossiê de professor. Construímos um projeto que ajuda o professor a resolver cada um dos desafios que enfrenta todos os dias. Um projeto confiável, seguro, em contexto de mudança curricular e coerente. Decidimos nesta apresentação centrar-nos nas novidades. Por isso voltamos ao início. Não podemos apresentar tudo o que temos, mas temos tudo o que precisamos. Porque construímos um projeto a pensar em nós, professores, e nos nossos alunos tão diferentes entre si. Em síntese, é um projeto motivador e inclusivo? Sim. Promove a autonomia dos alunos? Seguramente. Apoia o trabalho diário do professor? Sem dúvida. Criamos uma articulação perfeita dos vários componentes, com um manual com alicerces sólidos, que oferece segurança e acreditamos que este projeto pode ajudar o professor a criar bons momentos nas aulas, a criar boas memórias nos alunos, porque, como sempre dizemos, aprendemos melhor se estivermos a gostar do que nos está a ser ensinado. Finalmente, também dizer-vos que continuarei a colocar-me à vossa disposição no apoio na formação contínua que sempre dei e que continuarei a dar. Desejo a todos que tenham um bom trabalho com o nosso projeto. Estamos convictos que o professor vai fazer a diferença com o Vamos à História. E sejam essa diferença, porque o futuro aprende convosco. Obrigada, colegas, pela vossa atenção e até breve.